Vamos abrir no livro de Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6. Vamos ler dos versos 11 a 13. Zacarias 6, de 11 a 13. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E dize-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Meus queridos irmãos, nosso Senhor Jesus é referido como renovo também na profecia de Isaías, no capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. É muito claro que esse renovo é o nosso Senhor Jesus. Ele é o broto que floresce em uma terra desolada. Esse é o significado da encarnação. Quando o Verbo se faz carne, nós temos um broto que floresce em meio à desolação. Então, Isaías, na sua profecia, 53, um evangelho maravilhoso, prenunciado por Isaías e profetizado por ele, diz que esse homem seria então um renovo e que ele então brotaria para o agrado do Senhor que o plantou e para a realização da obra do Senhor. Esse é o tema de Isaías 53. É um renovo para o prazer de Deus, porque ele busca um homem segundo o seu coração e ele nunca o encontrou. Então, quando esse broto floresce de uma terra desolada, ele é o objeto do prazer e da satisfação de Deus o Pai, o homem que Deus buscava. Outro aspecto da profecia de Isaías 53 é que esse homem que Deus buscava, então poderia ter sobre os seus ombros a responsabilidade da execução do propósito eterno de Deus. Então Isaías 53 termina dizendo assim: ele, pelo seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles ele levará sobre si. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, uma maravilhosa profecia, onde nosso Senhor também é referido como renovo. Agora, volte seus olhos, por favor, novamente para Zacarias 6. Aqui também é uma profecia claríssima sobre o Senhor Jesus, por mais de um motivo. Primeiro, porque novamente nós estamos vendo essa referência a esse homem cujo nome é Renovo, que inclusive em nossas traduções nós temos um renovo com letra maiúscula, porque esse renovo foi personalizado, certo? É um renovo que é um homem. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. O que esse renovo, na profecia agora de Zacarias, faria? Primeiro, ele brotará do seu lugar. É uma ideia paralela à de Isaías 53, né? Como já citamos. Segundo, ele edificará o templo do Senhor. Literalmente falando, quem primeiro edificou o templo do Senhor foi Salomão. E, em segundo lugar, anos depois, quem edificou o templo do Senhor foi Zorobabel. Sob a liderança de Zorobabel, o templo foi edificado quando o povo de Deus voltou do cativeiro da Babilônia. Então temos dois templos, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel. Certamente os irmãos conhecem a história. Agora, esse renovo, com R maiúsculo,
é um homem que edificaria o templo do Senhor. Não se refere, obviamente, a Salomão e nem se refere a Zorobabel. É um texto profético que se refere a um homem que cumpre 2 ofícios. Zorobabel cumpria um ofício. Zorobabel era o governante civil daquela primeira leva de cativos que voltou da Babilônia. E Josué, que é citado aí, o sumo sacerdote, era o líder religioso. Então, essa profecia faz uma união entre 2 ofícios que nunca estiveram juntos. Apenas na pessoa de Melquisedeque eles são vistos juntos. Então vamos recordar. O que nós lemos em Gênesis 14 sobre Melquisedeque? Que em primeiro lugar, então, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Certo? Em segundo lugar, ele é rei de Salém, que significa rei da paz e também rei de justiça. Meus irmãos, era vedado a qualquer homem na nação de Israel que ocupasse ao mesmo tempo os 2 ofícios. Ou ele seria um rei escolhido e ungido por Deus, ou ele seria um sacerdote. Nenhum rei entraria no templo para oferecer serviço sacerdotal. Você se lembra de um rei que entrou no templo, inadvertidamente? Uzias. Isaías narra esse ano da morte do rei Uzias no seu capítulo 6. E você se lembra da história? Quando Uzias se aventa a realizar um ofício que não é o dele, para o qual Deus não o separou, o que acontece com Uzias? A lepra lhe sai na testa. Então, o sumo sacerdote e outros sacerdotes, 80 sacerdotes, se não me engano, eles vão ao encontro do rei Uzias para repreendê-lo seriamente, porque ele estava entrando para oferecer um serviço que era sacerdotal, não era um serviço dos reis. Então é dito que Uzias resiste a eles, porque Uzias se considerava supremo. Então a lepra lhe sai na testa. E lepra na Bíblia aponta não apenas para pecado em si. A lepra aponta para rebelião. Quando Miriam se insurge contra Moisés, ela fica leprosa. Porque a insurreição de Miriam era uma rebelião contra a autoridade de Moisés, que foi o vaso escolhido por Deus para liderar o povo. Então, essa história de Uzias reflete claramente para nós que era impossível que qualquer rei executasse serviço sacerdotal. Então, em Gênesis 14, nós temos essa exceção, que na verdade, você tem visto, é uma cristofania. O Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo e ele é o rei de Salém. E agora nós temos uma profecia, então, em Zacarias, que diz que um homem cujo nome é Renovo, ele brotaria do seu lugar e edificaria o templo do Senhor. Nós não temos como visualizar, identificar nenhum homem que tenha feito isso. Edificar o templo do Senhor, sendo que ele seja tanto um sacerdote, verso 13, quanto um rei. Não há esse homem. Não há um homem que era tanto sacerdote quanto rei e que tenha edificado o templo do Senhor. Só há um homem que é tanto sacerdote quanto rei, que tomou sobre si o encargo de edificar o templo do Senhor. E foi aquele que disse: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Esse é o renovo que brotou de uma terra desolada, cumpriu a missão para o qual lhe foi designado e edificou o templo do Senhor. Após realizar a sua obra na cruz do Calvário, ele ressuscita, é entronizado e do trono, o rei do trono, ele derrama o Espírito Santo, que então é o responsável por executar na terra aquilo que ele já executou na sua obra consumada, tanto como sacerdote, tanto quanto sacerdote como rei. Então, vamos de novo para o verso 13 e apreciar a beleza dele. Ele mesmo
esse homem cujo nome é Renovo, edificará o templo do Senhor, será revestido de glória. Qual homem será que se identificaria com essas qualidades? Não há. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será um sacerdote no seu trono. Aí está, a união entre os ofícios. E então reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então está aí uma profecia que gostaria de citar para reiterar o que nós já estudamos em Hebreus capítulo 7. Nosso Senhor Jesus é esse homem, é o renovo. Ele tomou sobre si os encargos sacerdotais e reais. Então, que coisa tremenda é olharmos para esse homem no trono e podermos fazer essa dupla confissão. Ele é Rei dos reis e Senhor de todos os senhores, mas ele também é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Por isso a nossa segurança é tão firme, nossa posição é tão segura, por causa dele ser quem é, o renovo. Guardemos isso. Mas como a história do renovo começou, guarde isso também. Raiz, broto de uma terra desolada. Olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nós reputávamos que ele era um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós éramos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas então Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E um castigo que nos traz a paz. Rei de Salém, Rei da paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sendo assim, meus queridos irmãos, vamos para o capítulo 8 do livro de Hebreus e darmos o próximo passo. Se nós temos um tal sumo sacerdote, que mais uma vez buscamos descrever aqui, olha como o capítulo 8 começa. Ora, o essencial, a ideia aqui é o suprassumo, o mais importante das coisas que temos dito, e olha que não foram poucas, porque já foram escritos 7 capítulos. O essencial das coisas que temos dito é que, e que temos de novo a palavra temos, possuímos, é nosso, não é do mundo, é daqueles que ele separou para si, daqueles que o receberam. Possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono. Você está vendo a semelhança com a profecia de Zacarias? Ele será, o renovo será o sacerdote no seu trono. Não foi o que nós lemos, Zacarias? Agora leia aqui. Possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono. Um sumo sacerdote no trono? Isso é impossível. Não tem nenhum que tenha se assentado no trono. Só os reis, os sacerdotes não. Mas aqui nós temos um sumo sacerdote no trono, da majestade nas alturas. E esse é ele, o renovo de Deus. Agora, meus irmãos, antes de darmos o passo para o verso 2, acho que é hora aqui de fazermos uma abordagem no livro de Hebreus sobre essa palavra assentar, porque ela apareceu aqui mais uma vez. Ela, é claro, o próprio termo já denota isso, significa obra consumada, descanso. Digamos que você acorda de manhã para trabalhar e não consegue se assentar o dia todo. Quando chega à noite suado e cansado, você joga o corpo no sofá, não é? Na sua poltrona confortável. Então, assentou-se. Fala de obra consumada. Tudo está feito. Descanso, repouso, realização. Então, quantas vezes essa palavra aparece nessa carta? 5 vezes. Vamos olhar onde ela está e qual a importância dela em cada um dos textos. Voltemos a Hebreus capítulo 1. No verso 3, quando está descrevendo as glórias do nosso Senhor Jesus, é dito assim: Ele é o resplendor da glória. Hebreus 1, 3.
Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Filho de Deus, como Filho de Deus, eterno, antes da sua encarnação, ele não tem que herdar nome nenhum. O seu nome já é o nome mais glorioso. Ele é a palavra, o Logos, o Verbo de Deus, a palavra da vida. Ele, aliás, ele é o próprio herdeiro de todas as coisas, em si mesmo. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, foram feitas por meio dele e foram feitas para ele. Não é? Então, ele não tem nada para herdar como filho de Deus. Ele já é o herdeiro. Mas ele tem tudo para herdar como homem que foi um varão aprovado por Deus. E se tornou herdeiro, não apenas como filho de Deus, mas como filho do homem. Então a ênfase está aqui, essa primeira menção do assentar-se. Olha onde ela está imersa. É dito que ele é o resplendor da glória, a expressão exata. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Terceira coisa, nesse versículo, ele é aquele que fez purificação de pecados. Aqui está a obra. Nessa obra ele diz, tetelestai. Tudo está feito, completo, perfeito, é o sentido dessa palavra, né? Que ele bradou na cruz. Depois de realizar isso, purificação dos pecados e completar, o que ele faz? Assenta-se à destra da majestade nas alturas. E quem está aí? O homem. E o que acontece com esse assentar? Olha o verso 4. Tendo-se tornado. De novo, o Filho de Deus, irmãos, o eterno Filho de Deus, ele não se torna nada, ele é o que ele é. Como Deus revelou a Moisés, eu sou o que eu sou, o Deus imutável, perfeito, ele não tem que se tornar nada, ele é o que ele é, completo, perfeito em si mesmo. Agora é dito que esse Filho encarnado, ele tornou-se tão superior aos anjos. Lembra do Salmo 8? Que é o homem que dele te lembres, e o Filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Se nós olharmos a criatura humana e a criatura angelical, quem tem maior glória? Anjos. Por causa da queda. Por causa da queda. Porque no propósito eterno de Deus, não há nenhum anjo que tenha sido criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que a natureza divina pudesse ser compartilhada com a natureza humana. Nenhum anjo possui a natureza divina. Nenhum anjo, nem um serafim, nem um arcanjo, nem ninguém. Eles são criaturas gloriosas de Deus, que estão a serviço de Deus, mas que não têm comunhão com a natureza divina. Está claro isso? Mas quando Deus cria o homem à sua imagem e sua semelhança, ele cria um vaso, com o qual Deus poderia compartilhar a sua própria natureza. Vamos tentar exemplificar de outra maneira. Se nós temos um servo fiel em nossa casa, precioso, está conosco há 50 anos, um mordomo fiel, adequado da casa, e de um pai. E esse pai tem um filho. A diferença entre esse maravilhoso servo é que ele não tem comunhão de natureza com o dono da casa, com o pai. Quem tem comunhão de natureza com o pai é o filho. Então os anjos são servos, mas o filho é o filho. Então, quando esse filho se faz carne, esse que tem comunhão com o que Deus é, Deus encarnado, agora ele tem uma carreira para trilhar. E ele tem que trilhar como homem. Se ele não trilhá-la somente como homem, coloquemos esse somente entre aspas, no sentido de que ele não pode usar os seus poderes divinos, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele não pode usar os poderes divinos para se prover, para se sustentar.
Se ele fizer isso, ele não é igual aos homens, porque os homens não podem fazer isso. Ele é homem e tem que viver vida de homem. Então ele tem fome, ele tem sede, ele tem cansaço, ele agoniza, ele se exaure e tudo mais que todo homem tem. Ele tem tentações, provas, angústias. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Quando ele exerce o poder de Deus que ele tem, porque é Deus, ele nunca o exerceu a seu próprio favor. Nunca. Ele sempre o exerceu em favor dos outros. Curando, levantando mortos, curando toda espécie de enfermidades, coxos, paralíticos, cegos, surdos, gagos, provendo pão para multidões, andando sobre as águas para dar um testemunho para os discípulos temerosos. Não é para buscar nada para si. Por que ele ia andar sobre as águas? Ele não precisa fazer isso. Ele andou sobre as águas para que aqueles que estavam no barco tivessem, seus apóstolos, tivessem um testemunho claro de quem ele era. E ele só podia andar pelas águas, não é porque ele é um super-homem, é porque no tempo e no modo de Deus, o seu Pai, então ele seria capacitado para fazer o que ele fez. Os judeus entendiam, baseado até mesmo nas próprias tradições deles e na Bíblia, que o homem que se apresentasse entre eles, que fosse capaz de curar cegos de nascença, não há dúvida nenhuma, esse seria o Messias. Então, meus irmãos, ele somente exerceu esse poder para o benefício de outros, nunca para si mesmo. Porque ele viveu uma vida humana, em todos os sentidos. É muito importante que nós vejamos isso. Porque então esse verso 4 tem um valor imenso. Porque é dito, tendo-se tornado. Viu? Porque é homem. E como homem ele ganhou o que ele ganhou, ele venceu como venceu, ele trilhou a carreira como trilhou, e Pedro vai dizer, é o varão que foi aprovado por Deus. Então, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Esse nome Paulo vai descrever muito bem na epístola aos Filipenses, que nome é esse. Ele vai dizer, depois de falar sobre aquele texto magnífico do esvaziamento do Senhor, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha o filho aí, deixando a glória. Esvazia e toma forma de servo, fazendo-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Está vendo a ênfase? Aí diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora o outro lado. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome. Aí está. Aqui diz, herdou mais excelente nome. Certo? E Paulo aos Filipenses diz, Deus lhe deu um nome. Esse nome foi herdado de quem, então? De Deus o Pai. Ele herdou esse nome de Deus o Pai por causa dos seus méritos. O varão que foi aprovado por Deus. Então Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que então a esse nome, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Nos 3 níveis. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus, o Messias, o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse é o nome que ele herdou. Então aqui está a primeira referência ao fato do Senhor estar assentado. Assentado então, em que sentido? Assentado no sentido de que fez purificação de pecados, olha o contexto, fez purificação de pecados, assentou-se e herdou um nome excelente. Também em Efésios 1, creio que você se lembre, Paulo vai dizer que por causa da obra que o Senhor ressuscitou, que o Senhor fez, Deus ressuscitou o Senhor Jesus pela força do seu poder, eficácia da força do seu poder, que ele exerceu ressuscitando Cristo dentre os mortos. Aí ele vai dizer, ele dando um nome acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, não é? E de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Então essa é a primeira referência muito preciosa. A próxima está aí onde estamos lendo, capítulo 8.
E vamos ver qual o contexto dela. E olhe como é bem diferente. É o mesmo Senhor, é o mesmo trono, a mesma majestade, mas agora o contexto é diferente. Por isso é sempre imprescindível que as referências sejam lidas no seu contexto. Então aqui é dito que esse Senhor, o tal sumo sacerdote que possuímos, ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Uma expressão basicamente idêntica à que nós lemos no capítulo 1, certo? Só que é dito, olha como o verso continua, como o ministro do santuário. Então é outro contexto, outra abordagem, outro ângulo. O mesmo Senhor que está sentado na destra do trono da majestade, ele não é apenas aquele que fez purificação de pecados e completou essa obra, não tem nada para acrescentar, e também não é somente aquele que herdou um nome mais excelente do que os anjos. Ele é aquele que está sentado no trono da majestade como ministro de um santuário. E quando nós demos o título para esse capítulo 8, que você anotou aí, qual foi? Capítulo 8 é o capítulo do novo santuário e da nova aliança. Então é dito que ele é ministro do santuário. Vamos parar um pouquinho aqui? Qual santuário? Aquele que Moisés levantou? Como seria? Aquele que Salomão levantou, o templo? Aquele que Zorobabel levantou? Ministro de qual santuário? Então o autor vai dizer, e do verdadeiro tabernáculo. Essa palavra quer dizer assim, significa o seguinte, o santuário que é e que tem a realidade do qual todos aqueles eram só figuras e sombras pobres. Por isso ele vai dizer mais à frente que as coisas que haviam, coisas mesmo, móveis, utensílios, as coisas que haviam no santuário eram figura das coisas celestes. Está logo aí à frente, Hebreus, nós vamos chegar lá. Então, é nesse santuário que o Senhor Jesus ministra. Então é um tabernáculo celestial. Agora, acho que precisamos parar um pouquinho de novo e buscar um pouco mais da ajuda de Paulo. Preste atenção aqui, por favor. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que quando nosso Senhor Jesus assume essa posição à destra de Deus, uma nova criação vem à luz. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e nele, é claro, em Cristo, tudo se fez novo. Certo? Agora, isso é 2 Coríntios, que nós estamos citando, 5. Na epístola anterior, 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo vai falar sobre dois homens, Adão e Cristo. E vai dizer que esse primeiro homem, formado da terra, é terreno. E o segundo homem é do céu. Esse primeiro homem caiu. O segundo homem venceu. Primeiro homem, terreno. Segundo homem, celestial. Aí ele vai dizer assim como nós trouxemos, palavra no passado, trouxemos a imagem do que é terreno. É óbvio. Adão era igualzinho a nós. Nós temos a semelhança dele. E, aliás, estruturalmente falando. E, aliás, quando ele caiu, caímos todos nós. Porque todos somos herdeiros dele. E o nome que se dá para isso é cabeça federal. Adão é cabeça federal de uma raça. Ele é a cabeça de uma raça caída. Agora, olha o que aconteceu. Deus viu que essa raça caída é irreformável. O veredito para essa raça caída é inútil. Não há um justo, não há sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Esse é Adão e os seus filhos. Então o que Deus faz? Começa de novo. O Senhor Jesus, o Verbo eterno, o Filho de Deus eterno, o Criador de todas as coisas, quando ele se faz homem de novo, assim como Adão, criado do pó da terra, foi feito homem, alma vivente. Quando esse Cristo assume natureza humana, ele não assume uma natureza humana criada do pó da terra. Preste atenção. A natureza humana foi criada do pó da terra uma única vez, lá em Gênesis 2. Quando o Senhor Jesus assume natureza humana, ele assume a natureza humana a partir do ventre de Maria. Em uma situação totalmente única, inexplicável. Porque ao mesmo tempo que ele se reveste de natureza humana, a sua natureza humana não é contaminada pelo pecado. E para que isso ficasse muito claro,
Até mesmo o homem foi excluído dessa participação. E uma jovenzinha virgem se tornou aquele ninho, me permita essa palavra com toda reverência, para que então o verbo de Deus assumisse natureza humana. Por isso o verso que já citei aqui umas 2 vezes, de Lucas 1,35, é tão importante. Quando Maria ouve o anjo Gabriel dizer isso para ela, que ela iria conceber, dar à luz um filho, que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Você pode imaginar uma menina de 15, 17 anos ouvindo isso? Ponha-se nesse quadro. Aí ela diz assim, como será isso, se eu não tenho relação com homem algum? Que pergunta Maria fez, né? Então o anjo Gabriel responde assim, o Espírito Santo te envolverá, virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, não filho de José. E nem em primeiro plano, ou por excelência, o filho de Maria, embora sim ele seja, mas o Filho de Deus, o ente santo. Então, irmão, nesse verso, a expressão que o Espírito descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá, tem um sentido muito lindo. A gravidez de Maria não só foi uma gravidez sobrenatural, porque não teve participação de homem algum, mas foi uma gravidez, uma geração protegida pelo poder do Altíssimo. E é só até aí que nós conseguimos chegar. Porque nós poderíamos fazer muita pergunta, não é? Se ele está no útero de Maria, e se ele está tendo comunhão com o sangue de Maria, porque ele é um homem, ele tem que ser nutrido pela placenta de Maria, não é? Que é uma pecadora. Então, como essa natureza humana é uma natureza sem pecado? Não é? Qual a explicação? O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Não houve participação de homem. Então o Senhor prepara uma natureza humana no ventre de Maria para o Verbo eterno, o Senhor Jesus. Aliás, já que estamos falando sobre isso, olha aqui no capítulo 10, onde você deve ter aberto aí. Olha que coisa impressionante. Capítulo 10 mesmo, verso 5. Estamos adiantando um pouquinho. Por isso, ao entrar no mundo, é claro, está se referindo à encarnação do nosso Senhor, esse é o assunto, né? Ao entrar no mundo, encarnação, diz o quê? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Essa aqui é uma citação do autor de Hebreus do Salmo 40, um salmo profético, certo? Agora, o que interessa para nós aqui no momento é essa palavra formaste. Queria que você prestasse atenção nela. Ela aparece aqui no livro de Hebreus 3 vezes. E ela tem um significado único, importantíssimo. Nós estamos tratando da encarnação do Verbo. Estamos dizendo que o Verbo, quando assume natureza humana no ventre de Maria, ele não assume pecado. Senão o que ela geraria seria alguém como ela. Ela é uma pecadora e geraria um pecador. E nós não teríamos redentor nenhum. Não é? Mas a geração do Filho de Deus no ventre da Virgem foi completamente sobrenatural, porque não teve participação de homem. Isso não é natural, é sobrenatural. E foi protegida. Queria que você guardasse essa palavra. A gravidez de Maria, a geração do Verbo encarnado, geração de Jesus no ventre de Maria, foi uma geração protegida. Por isso diz, o poder do Altíssimo te cobrirá, envolverá. Esse é o sentido de proteção. Com a sua sombra. Ou sua virtude, é a ideia. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, vamos para a palavra formaste. Olha lá. Ela aparece em capítulo 11, versículo 3. Esse verso vai nos ajudar muito para termos um vislumbre, porque esse é um mistério impenetrável. Mas não é só esse que é um mistério impenetrável, não. Tem muitos outros mistérios impenetráveis. Você sabe explicar com as suas palavras como opera o Deus triuno? Gostaria de ouvir, se você soubesse. Porque são 3 pessoas distintas, mas não é nem um Deus de 3 cabeças e nem 3 pessoas que estão amarradas juntas. É um único Deus, uma única essência, mas subsiste em 3 pessoas. E também não são 3 manifestações, não. Isso é modalismo, isso é heresia.
Lá no Velho Testamento, Deus se manifestou como Pai. Ali na encarnação de Jesus, Deus se manifestou como Filho. E depois da descida do Espírito Santo, Deus se manifestou como Espírito Santo. Isso é heresia. Não são 3 manifestações, são 3 pessoas. Mas as 3 pessoas têm uma essência. Mistério. Outro mistério. A pessoa humana de Jesus. É o contrário. São 2 naturezas. Quanto à Trindade, é uma natureza. Certo? É a natureza divina. E 3 pessoas que subsistem. Na pessoa divina humana de Jesus, são 2 naturezas, mas uma pessoa. Jesus não é metade Deus, metade homem. Ele não tem dupla personalidade. Certo? É uma personalidade. Tudo que ele faz como Deus e como homem. Então, se você até aqui tem pensado assim, quando ele morreu, é claro que ele morreu como homem, Deus não morre. E quando ele ressuscita, é claro que ele ressuscita como Deus, porque o homem não ressuscita. Isso não existe na pessoa de Jesus. Ele entra na morte Deus-homem, e ele sai da morte Deus-homem, e vai para o trono Deus-homem. E mais, agora ele é Deus-homem eternamente. Âncora da alma segura e firme. Porque não tem como ele tirar a natureza humana dele. Ao contrário. Lá em Apocalipse 5, quando João tem a visão do trono, de novo aí, o trono da majestade, o que ele fala que viu no meio do trono? Um cordeiro. Como tinha sido morto. Sabe o que isso significa? Quando o Senhor Jesus saiu do túmulo, em uma das aparições dele para os seus discípulos, ele disse assim: vejam as minhas mãos e vejam o meu lado. Sou eu mesmo. Que maravilha, não é? O corpo entra na tumba e o corpo sai da tumba com as marcas da redenção. Então guarde isso, irmão. As marcas da redenção estão indissoluvelmente ligadas à personalidade santa e eterna do Deus homem. E nós a veremos quando nós estivermos com ele. As marcas da redenção. Nós olharemos para ele, o Cordeiro imolado. E por toda a eternidade, nós estaremos dizendo, digno é o Cordeiro. Nós estaremos dizendo glórias ao Cordeiro. Foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Irmão, você tem uma reunião assim, juntos, na presença do Senhor, cantando até alguns cânticos, é algo que tem significado para nós. E em outros momentos, talvez mais especiais, ainda tem um significado ainda maior. A presença de Deus entre nós, a adoração, os louvores, as ações de graça. Os irmãos podem imaginar, juntos, homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as cores, juntos, com um só foco e um só cântico, que está lá em Apocalipse. Digno é o Cordeiro de receber o poder, a honra, a glória e o louvor, porque foste morto. E com teu sangue, veja, morte, sangue, e aventando esses elementos, voltando a eles, numa situação de realidade eterna. Algo que aconteceu na terra, morte, sangue. E esse cântico está sendo entoado nos céus, e o será para sempre. Com teu sangue compraste para Deus os que procedem. Então esse é ele. Capítulo 10, verso 5. Vamos continuar com a explicação da palavra. Eu citei o capítulo 11, verso 3, né? E não lemos. Vamos lá. Pela fé, você quer saber como foi que então aconteceu que o Verbo assumiu natureza humana no ventre da Virgem, sem participação do homem, e sem que Maria gerasse um pecador? Você quer saber como? Resposta aí. Pela fé. Pela fé. Porque é isso que Deus fez. É isso que a palavra de Deus diz. E esse homem está lá como prova de que isso foi realizado. Um homem sem pecado. Então, pela fé entendemos. É uma frase muito bonita. Não é? A nossa vida cristã, por um lado, é racional, claro que é. Mas é uma razão alimentada pela fé. Não é a razão que alimenta a fé. É a fé que alimenta a razão. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado. Está vendo aí a palavra formado? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Agora então vamos pensar um pouquinho juntos. Como então que Deus formou o universo? Não tinha nada. O que havia era Deus, porque ele não tem princípio nem fim. Então por uma palavra dele tudo se fez. O universo foi formado. Uma palavra e tudo se fez. Qual a dificuldade então para Deus, e particularmente nesse caso para o Espírito Santo, ele agir em um vaso humano e formar, lembre-se, a mesma palavra. Sacrifício e oferta, Hebreus 10:5 que lemos, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo, no ventre da virgem, tu me formaste, ou me preparaste. Ora, esse mesmo Deus formou o universo pela sua palavra, e também formou, reiterando aqui mais uma vez, é a mesma palavra. Ele forma o universo pela sua palavra, e ele forma um corpo no ventre da virgem para o Verbo eterno. Então, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste ou me preparaste, diz algumas versões. A mesma palavrazinha, então, aparecendo aqui em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio existir de as coisas que não aparecem. Por isso, o poder do Altíssimo te envolverá. Como essa gravidez aconteceu? Como que ela foi protegida? Qual é a explicação? O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o ente santo que há de nascer é o Filho de Deus. Essa é a explicação para aqueles que creem. A outra menção dessa palavra formar, como eu citei, em capítulo 13, verso 21. Importante que você coloque as três juntas. Vamos beber um pouco da beleza disso. Então, qual que é a ordem aqui? Vamos pela ordem que citamos, e não a ordem dos textos. Vamos por essa ordem aqui. Primeiro, Hebreus 11:3. Vamos começar da criação do universo. Maria veio depois, certo? Vamos começar pela criação do universo. Pela fé, nós entendemos que o universo foi preparado, formado pela palavra de Deus. Não existia nada, mas o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Número 2 agora, a mesma palavra, o ventre de Maria. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Poder do Altíssimo te envolverá. Terceira menção, agora tem a ver conosco. Universo, olha que coisas grandiosas. Mais grandioso que o universo, a encarnação. O corpo preparado no ventre da Virgem. E agora a terceira relação, referência a essa palavra, tem a ver conosco, a igreja. Olha lá, Hebreus 13, verso 21. Vamos ver o 20 também. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, ele vos aperfeiçoe. Aqui está a palavra. A palavra é a mesma. E então a ideia é vos forme. Forme em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Como? Como que ele irá nos formar em todo bem? Para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então nós temos três referências a essa palavra. Deus preparando o universo pela sua palavra, Deus preparando um corpo no ventre da Virgem e Deus preparando a igreja para que ela lhe seja agradável, operando nela por meio de Jesus. Olha isso aqui. No ventre de Maria, está muito claro em Lucas 1,35, o Espírito Santo operou, certo? Na geração e formação da igreja, o mesmo Espírito Santo operando. O Espírito que desceu do grande pastor das ovelhas. Ele vos forme em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável. Então, essas são as três menções dessa palavra formar, que é muito importante nesse contexto que estamos estudando. Vamos voltar para o capítulo 10, darmos mais uns passos. 8, capítulo 8. Então ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus e se assentou aqui como um ministro. E ministro de um santuário, é aí que nós estávamos, né? Esse santuário, então, não é o terreno, não é o templo de Moisés, não é o tabernáculo de Moisés, não é o templo de Salomão, nem de Zorobabel. É o santuário que tem realidade, do qual os outros são tipo, figura, sombra.
Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Olha o detalhe, que o Senhor erigiu e não o homem. Colocado aqui no passado, o Senhor erigiu. E por causa dessa menção aqui, nós estávamos falando, não completei, vou completar agora, sobre como Paulo vê esse novo homem, como Paulo vê esse tabernáculo. Nós estávamos falando do Adão cabeça federal, o Adão caído, não foi isso? Então Deus começando de novo com outro homem, o nosso Senhor Jesus. Ele também é cabeça federal. Então o que Deus fez? Ele uniu ao Senhor Jesus todos aqueles que o receberam, ele uniu ao Senhor Jesus como o próprio corpo para essa cabeça. Então agora temos um outro cabeça federal, é o nosso Senhor Jesus. E temos um outro corpo, diferente daquele corpo, digamos assim, de Adão. O corpo de Adão, seus descendentes, é um corpo caído. Ele é cabeça e todos os seus descendentes são um corpo caído. Não é? Senhor Jesus, um novo homem e todo o seu corpo é um corpo de redimidos. Aí, 1 Coríntios 15, que eu estava citando, diz assim: assim como trouxemos no passado a imagem do que é terreno, o Adão caído, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Porque o propósito de Deus, então, é que muitos filhos sejam conduzidos à glória. E assim nós possamos trazer a imagem do que é celestial, o segundo homem. Então, assim Paulo vê o novo homem da nova criação, assim ele vê o tabernáculo de Deus. Ele é tão claro nessa visão que ele chega a dizer assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo coloca uma ênfase grande também nesse assunto do santuário de Deus. Então o Senhor Jesus é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Em uma palavra, esse verdadeiro tabernáculo é um tabernáculo celestial. Não é um tabernáculo terreno. Pois, verso 3, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons ou dádivas, ofertas, como sacrifícios. Pois isso, dons se refere normalmente a sacrifícios incruentos, que não têm sangue. E a palavra sacrifícios se refere a sacrifícios com sangue, cruentos. Oferta de manjares, por exemplo, não tinha sangue, né? Então ela é um dom, como é usada a palavra aqui. E os sacrifícios são os sacrifícios de sangue. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele, claro que se ele é Jesus, é dele que está falando, ele estivesse na terra, ele não está, ele está no trono da majestade nos céus, mas se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais, então os sacerdotes aí terrenos, eles ministram em figura e ministram em sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Por que esse rigor? Porque esses elementos do tabernáculo na terra, eles deveriam refletir o mais claramente possível a realidade do tabernáculo celestial. Verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus. Mais uma vez, a palavra Jesus está desacompanhada de qualquer título, porque está enfatizando a humanidade dele. Ele obteve. Significa que antes ele não tinha. Obteve como homem, baseado na obra que ele realizou. Ele obteve ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Até aqui, em particular, nós temos a visão do santuário de Deus. É um santuário celestial, é o verdadeiro tabernáculo.
Ele foi erigido por esse sumo sacerdote eterno, que é o Senhor Jesus. Ele é, para usar a linguagem de Paulo, o novo homem de uma nova criação. Ele tem Jesus mesmo como cabeça, um corpo de muitos membros que são seus redimidos, e esse cabeça ministra para o seu corpo. E é aqui agora que nós vamos chegar no restante dos versículos. Então vamos fazer a pergunta. Verso 2. Se Jesus é ministro do santuário, o que é que ele ministra para o seu santuário? Ele é o ministro de um santuário celestial, um verdadeiro tabernáculo. O que ele ministra para o seu tabernáculo? Arão ministrava para o tabernáculo dele. O que Arão oferecia? Foi resumido em 2 palavras que nós já lemos: dons e sacrifícios. O que o grande sumo sacerdote ministra para o dele? A beleza disso aqui, irmãos, é que tanto aqueles dons que os sacerdotes naturais ofereciam, terrenos ofereciam, como os sacrifícios que os sacerdotes terrenos ofereciam, como foi dito aqui, são figura e sombra, eles são uma representação daquilo que o verdadeiro sumo sacerdote oferece para o seu tabernáculo, que é a sua igreja, que somos nós. Olha lá, vamos ver o que ele ministra para o seu santuário. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança, a da lei, a de Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado um lugar para a segunda. É claro, seria uma tolice desnecessária, né? Ela é perfeita, ela é completa, ela serve a Deus, ela cumpre o propósito de Deus, ela aperfeiçoa os homens, ela leva os homens de verdade até Deus. Ora, meus irmãos, os homens ficavam lá de fora, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E no dia a dia, sabe como era? No caso do templo, lembre-se de Zacarias e Isabel, como Lucas narra. Caiu por sorte a Zacarias para ministrar, naquele turno, o ofício sacerdotal. Ele entra para ministrar e lá diz assim: o povo ficava lá fora orando. Essa é a realidade da velha aliança. Zacarias não era sumo sacerdote, o pai de João Batista. Ele era só um sacerdote. Ele não entrava no Santo dos Santos. Ele entrava só no ambiente onde havia o tabernáculo, a mesa dos pães e o altar de incenso. E é dito que enquanto ele estava ali queimando incenso, assim é a narrativa de Lucas, ele queimava incenso lá, porque ele é o representante do povo. Incenso fala de intercessão, adoração, oração. E o povo ficava lá fora orando. Lá fora orando. Isso é velha aliança. Lá fora. Agora, o nosso Senhor Jesus entra no verdadeiro tabernáculo e nós ficamos ali dentro. No ambiente espiritual, claro. No qual e para o qual ele ministra. Então, verso 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora aqui está, versos 10, 11 e 12. A resposta da pergunta que fizemos. O que é que o ministro do santuário, Jesus, o grande sumo sacerdote, ministra para o seu santuário? Que somos nós, a igreja, o santuário do Deus vivente. Pela ordem que está aqui, que não é uma ordem da experiência, depois vamos explicar por quê, as bênçãos que o Senhor ministra são as seguintes. Verso 10. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Número 1. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, ou a minha palavra. Também sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Primeira bênção que o ministro Jesus, ministro do santuário, ministra ao seu santuário, ao verdadeiro tabernáculo, que tem ele como cabeça e a igreja como seu corpo. Ele ministra sua palavra de tal forma que ele não daria essa sua palavra para o seu povo em tábuas de pedra escritas por fora. Ele ministraria e ministra a sua palavra para o seu tabernáculo
o seu santuário, de tal forma que a palavra é impressa. Imprimirei a minha palavra, inscreverei as minhas leis no seu coração. João nos ajuda a entender isso. Ele vai dizer na sua epístola assim: vós todos possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Significa que nós não seríamos mais guiados, o povo da nova aliança, por nenhuma lei externa. Nós somos e seremos guiados por uma lei interna. É a palavra de Deus impressa no nosso coração. Não há uma lei, se queremos colocar assim, mais elevada. Se nós respondemos a essa lei de Deus, nós podemos jogar fora todas as leis dos homens. Porque se nós andamos no Espírito e o preceito, o princípio da lei de Deus, que reflete o caráter moral de Deus, então se cumpre em nós, nós não precisamos de nenhuma outra legislação. A não ser aquelas que tocam hábitos e costumes. Mas no aspecto moral, nós não precisamos de nenhuma legislação. Porque a nossa legislação é superior a todas as legislações. Não há nenhuma constituição no mundo civilizado que seja igual à constituição do reino dos céus, que o Espírito Santo veio para executar no nosso coração. A Constituição natural diz assim, algumas, né? Que é um problema, é um delito, era um delito, o adultério. Você não tem o direito de possuir uma mulher que é mulher do outro, tá certo? É um delito. Era, não é mais não. Terminou já isso aí, esse problema, né? Mas o Senhor Jesus, quando ele tratou desse assunto, ele diz assim, a lei disse, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Aquele que conceber um desejo, intenção real, desejo impuro no seu coração, ele já é um adúltero. Ele já adulterou. Qual constituição tem essa lei? Existe alguma, será, no nosso planeta que tenha esse item? Essa é a constituição do reino dos céus. É a mais elevada constituição moral. Por quê? Porque reflete o caráter do que o próprio Deus é e como ele se revelou na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, que lindo, irmãos. Nós sabemos que esse Jesus vive assim, vence assim, triunfa assim, é entronizado assim, e faz o que lá? Derrama o seu Espírito Santo. Repetindo aqui, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é precioso? Qual é a nossa libertação? Como que nós podemos andar de modo digno nessas questões? Andar no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça da carne. Conversávamos aí um tempo, depois do almoço, sobre o que significa isso. Andar no Espírito, permanecer no Senhor, orar sem cessar. Não é você de meia em meia hora trancar no seu quarto para fazer uma oração, mas é andar com Deus. Oração como uma vida de companheirismo com Deus. Então, é isso que foi aberto para nós no capítulo 10, onde vamos chegar posteriormente. Esse santuário. Então, de novo, esse ministro do santuário garante: para aqueles que estão no meu santuário, eu vou imprimir minhas leis no seu coração, nas suas mentes. E sobre os seus corações, eu vou inscrevê-las. Inscrevê-las. E o resultado disso, eu serei seu Deus. Isso chama idoneidade, compatibilidade. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Idoneidade. Assim como a auxiliadora idônea foi feita para Adão, compatível com ela. Eu serei Deus deles. Eles serão povo meu. Porque eu vou imprimir minhas leis no seu coração. Como que de maneira prática isso acontece? O executor dessa obra maravilhosa é o Espírito Santo. E ele que foi enviado para fazer isso. Como ele vai fazer? Na medida em que ele vai constrangendo, ganhando nossos corações, para que nós respondamos à missão para a qual ele foi enviado para realizar. Então nós nos ofereçamos, com tudo o que isso significa, coração, mente, vontade, para que então essas palavras sejam impressas em nosso coração. Não é um processo místico. Por isso Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nosso Jesus, o carpinteiro, nos 30 anos de obscuridade que ele viveu, como foi que ele aprendeu a lei do Senhor? Uma pergunta boa para você pensar, né?
Será que porque ele era Deus, o Filho de Deus, ele foi recebendo assim por osmose? Você acha? Você lembra que foi dito, registrado no Evangelho de João a respeito dele? Os judeus o ouviram e ficaram muito impressionados. Ouviram e disseram assim: como sabe esse letras sem ter estudado? Jesus nunca foi a nenhuma escola rabínica. Ele aprendeu as Escrituras na sua casa, certamente com a atuação da sua mãe, e até onde seu pai viveu com a atuação dele também. Muito, muito, muito provável que quando nosso Senhor Jesus iniciou o ministério dele com 30 anos, seu pai já tinha morrido há algum tempo. Então a sua mãe o instruiu, sua mãe o ensinou a ler. Você pode pensar em Jesus aprendendo a ler? Nós achamos que isso não aconteceu, né? Jesus aprendendo a ler, Maria ensinando, José ensinando, igual nós fizemos com os nossos filhos. Jesus foi alfabetizado, irmão. E ele aprendeu a ler e ele lia as Escrituras. Agora vamos pensar Jesus lendo as Escrituras. Porque ele é único, não é? Ele não tem pecado. Então quando ele lia as Escrituras, nós não podemos precisar quando, isso é impossível. Mas podemos dizer que progressivamente, não sei quando, talvez 5 anos, 6 anos de idade, né? Um pouco mais de lucidez, humanamente falando, talvez 5, 6 anos de idade, ele começou a ver com clareza que aquela pessoa, chamado ungido, o Messias, que a Escritura dizia a respeito, era ele mesmo. Você já pensou Jesus lendo o Salmo 22? Deus meu, por que me abandonaste? Porque se acham longe do teu ouvido as palavras do meu bramido. Você já imaginou Jesus lendo Isaías 53? Foi subindo como um renovo, um broto de uma terra seca perante ele. Oh, meus irmãos. Eu imagino o coração desse homem se derramando diante do seu pai. É a mim que a tua Escritura se refere. Tu és meu alvo, meu foco, meu fim. Para isso eu vim ao mundo. Quando a gente olha um pouco das palavras que ele falou já no ministério dele, né? A gente tem uma ideia do que ele viveu à medida que ele foi tendo consciência messiânica. Que ele era o Messias. Com 12 anos está muito claro. Mas você não pode afirmar que foi aos 12 que ele teve. Talvez tenha sido muito antes. Mas aos 12 ele afirmou. Quando os pais seguem aquela caravana voltando para Nazaré, foram adorar em Jerusalém, ele fica para trás, propositalmente, e ele fica aos 12 anos deliberadamente para trás. Ele não perdeu o bonde, não. Ele ficou para trás e foi para o templo. Eles andaram um dia de caravana para cá, outro dia de caravana para lá, porque a caravana jornadeou um dia, chegou na hora de acampar à noite, eles disseram, o pai e a mãe, cadê o menino? E procuraram, diz o texto, entre os parentes. E não o encontraram. Mas o que esse menino fez com a gente? Ele nunca fez arte desse jeito. Né? Nosso filho nunca deu problema. Você pode imaginar isso também? Jesus nunca se rebelou contra seus pais. Lucas vai dizer, era-lhes submisso. Ah, um filho assim. Então, eles voltam um dia para trás, naquela caravana. Não é? E possivelmente, eles tenham gastado pelo menos mais meio dia procurando ele. Porque quando Lucas narra, Maria vai dizer assim, meu filho, por que fizeste isso conosco? Palavra de mãe mesmo, né? Aí ele diz, teu pai, o pai sempre vai na frente, né? Quando a mãe fala, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Olha as palavras de Maria. Olha a resposta do menino agora, de 12 anos, que ficou ali deliberadamente. Ele fala assim, não sabias? Como que dizendo, é a primeira coisa que vocês deviam ter imaginado. Não precisava me procurar lá, na outra rua, naquele canto, naquele bairro. É aqui que vocês tinham me procurar. Não sabias que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai. A José deve ter pensado assim, o quê? Seu pai sou eu, os nossos negócios estão lá na carpintaria. Não, é os negócios do meu pai. Que lindo, não é? Aí diz que Maria ouviu isso e guardava essas coisas no seu coração. E diz assim, então ele seguiu para Nazaré e era-lhes submisso. Então Jesus tem agora mais de 18 anos, dos 12 até os 30, certo? 12 aos 30, onde nenhuma palavra é escrita sobre ele. E podemos imaginar de novo. Agora ele já fez o seu bar mitzvah. Ele já é um filho da lei. Agora ele tem 18 anos de obscuridade. Então ele vai entrar na juventude, ele vai se fazer um homem maduro,
20, 25, 28, 30. O que ele ficou fazendo? Como nós falamos, José certamente partiu antes disso. Maria teve outros filhos. Ele está lá na carpintaria, um arrimo de família, trabalhando. Enquanto ele passa a lixa nas tábuas, ele diz assim: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Assim ele é. Enquanto ele passa lixas nas tábuas, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Enquanto ele passa as lixas, ele diz: eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas são as convicções que ele tem. Ele diz essas palavras que nós lemos em Hebreus 10. Eis aqui estou, Hebreus 10, 9. Eis aqui estou, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e nem oblações, pelo pecado, nem com isso te deleitastes. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso não começou com 30 anos, irmãos. Toda essa realidade foi a realidade dele a partir do momento que ele foi crescendo naturalmente como um homem. Mais consciência natural, humana, desde menininho, de pequenino. Então ele vai entrando em toda essa consciência, preparado por Deus para iniciar seu ministério aos 30 anos, quando o Espírito Santo que o concebeu no ventre da Virgem, que preparou para ele um corpo humano, iria ungí-lo agora para servir a Deus e aos propósitos de Deus no poder do Espírito Santo. Então você vai encontrar também um verso muito lindo sobre isso. Atos 10, 38. Pedro está pregando na casa de Cornélio. Ele vai dizer assim, ouça bem, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou entre vós fazendo os milagres e as obras que vocês conhecem muito bem. Agora, se ele então é o Filho de Deus e vai viver como Filho de Deus, ele não precisa de unção nenhuma. Ele é Deus, certo? Mas não foi assim que ele viveu. Ele é homem e viveu como homem. Então ele foi, repetindo o texto de Pedro, Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder para que ele fizesse o que ele fizesse e cumprisse sua missão. Maravilhoso. Porque a igreja também foi ungida com o Espírito Santo e poder. A unção do cabeça sobre o corpo, para que o corpo também cumpra a sua missão. Na mesma dependência que Jesus teve do seu Pai, total dependência. Não faz as coisas da sua maneira, não faz o que acha que deve fazer. Quando Maria traz a necessidade das bodas de Caná para ele, ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele então faz o que faz, porque ele discerniu assim a vontade de Deus. Ele passa no tanque de Betesda, conforme João 5 registra, vê uma multidão de paralíticos e cura um, não todos. Porque ele não é curandeiro, não. Ele veio para executar a vontade do Pai, no tempo do Pai e no modo do Pai, de acordo com cada circunstância. Então, graças a Deus por esse nosso Jesus. Hebreus 8, concluindo, para terminarmos essa primeira parte. Então, a primeira bênção que mencionamos está no verso 10. As leis impressas em nossas mentes. Recordando, o que nós devemos fazer para isso? Por isso nós citamos o exemplo de Jesus de Nazaré, né? É aí que nós estávamos. Ele aprendeu a lei por osmose? Ele recebeu a palavra por osmose? Não. Ele se dedicou à leitura das Escrituras. Quando ele inicia o ministério e entra na sinagoga de Nazaré, lembra a história narrada por Lucas 4? É trazido para ele o livro da lei. Ele rapidamente, olha, não era fácil não, irmão, não era assim não, era um rolo, Então ele desenrola aquilo e ele localiza Isaías 61 e lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os povos, proclamar libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Fecha o rolo, entrega para o assistente e diz assim, hoje se cumpriu essa escritura. Não é maravilhoso? Porque ele tinha a palavra de Deus gravada no seu coração. Agora, nós queremos vencer
as tentações, as cobiças da carne, viver vida santa, conhecer a Deus, mas nós não fazemos nada para isso. Enquanto a palavra de Deus diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, diminui um pouquinho o lazer, para um pouquinho com esse esporte, para com esse entretenimento, desliga essa Netflix, leia a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para que então haja um substrato, para que o Espírito Santo possa usar, para que nós possamos andar no Espírito. Irmãos, a palavra de Deus tem poder em si mesma. Se ela é gravada, memorizada, ela está aqui no nosso coração, é ela que vai nos salvar. Não é que ela vai nos dar força, não, esquece isso. Deus não é uma bateria celestial, não. O Espírito Santo também não é. A palavra de Deus tem poder nela mesma. Ela não vai nos dar poder, ela é poder. Na medida que ela é gravada, guardada e mora em nós, resolvido o assunto. O grande problema é que a despensa está vazia. Uma pergunta simples, que revela muita coisa. Quantos textos você sabe de cor? E você é capaz de citar? Será que tem pelo menos um capítulo de qualquer livro da Bíblia que você saiba de cor? Então, vamos pegar os mais lidos, Efésios 1. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Qualquer um deles. Você sabe qualquer um de cor? Talvez não. Colossenses, que vocês estão estudando, capítulo 1, dos mais lindos do Novo Testamento sobre a glória de Cristo. Você sabe de cor? Talvez não. Então a palavra de Cristo não está habitando nos corações. A palavra para habite lá, conversávamos com esses irmãos, ela é muito bonita, irmão. A ideia é impregne. Impregne. E usamos um exemplo. Se você vai tingir uma calça branca, você quer que se torne uma calça preta. Como você faz? Você usa o material lá que vai ser usado para tingimento, mergulha a calça naquilo, não é? E como que você faz? Você põe a calça assim, tira a calça e ela sai preta? De jeito nenhum. Ela tem que ficar impregnada pelo corante. Ela tem que repousar naquele corante, para que ela absorva tudo que ele tem. É a palavra usada em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí vai dizer, instruí-vos e aconselhai-vos. Por que somos tão fracos no ministério? De nos instruir, nos aconselhar, nos exortar. Porque a palavra não mora no nosso coração. Às vezes queríamos ter que ficar, como é que é mesmo aquele texto? Onde que está? Você lembra? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Não é? Enquanto ela deveria morar no nosso coração. Morou no coração do Senhor Jesus. Então, o Salmo 40, que é citado em Hebreus 10, ainda não estamos em Hebreus 10, né? Mas lá no Salmo 40, esse texto citado aí é 40 de 6 a 8, vai dizer isso. Sacrifício e oferta não quiseste. Lá no Salmo, furaste as minhas orelhas. Lembra? Traduzido aqui por corpo me formaste. Furaste minhas orelhas, que era a expressão externa aqui de um escravo voluntário por amor. Vamos deixar para explicar isso na próxima sessão, para a gente não alongar muito. Então, essa é a nossa responsabilidade no que concerne a experiência do que está escrito em Hebreus 8, 10. O Senhor garantiu que nessa nova aliança Ele ia imprimir a palavra e Ele ia escrever suas leis. Mas, de novo, vou repetir, vamos fazer nosso intervalo aqui. Não é um processo místico. Então, Senhor, está bem, meu coração está aqui, as tábuas de carne estão aqui. O Senhor prometeu que ia escrever e imprimir. Manda a brasa. Não é assim. Aí ele vai dizer para você, eu estou aqui, o Espírito e a palavra são são inseparáveis, é um casal inseparável, Espírito e a palavra. Então agora aplique o seu coração. Aí você fala, mas então não precisava o Senhor prometer que Ele ia fazer, então sou eu que faço. Aí eu vou tentar desvendar para o seu dilema. Você poderia ler 1000 vezes a Escritura, certo? E o máximo que você ia conseguir é o que os fariseus conseguiram. Para ser um fariseu, você tinha que conhecer porções enormes das Escrituras de memória, de cor. Eles conseguiram. E qual foi o resultado para eles? Raça de víboras e sepulcros caiados. Viu? Então não é a questão em si. A questão é que quanto mais nós nos enchemos da palavra, no que concerne a nossa responsabilidade, o Espírito Santo faz a obra dele. E a obra dele não é escrever a palavra simplesmente nas nossas mentes, imprimir nas nossas mentes. Olha a outra frase aí.
eu as inscreverei no seu. Aí está. Então isso é impossível para nós fazermos. Nós não podemos tomar essa palavra aqui, olha, e inscrevê-la no nosso coração. Nós podemos e devemos, como já falamos, lê-la, memorizá-la. Mas quem escreve aqui é o Espírito Santo, pelo seu ministério. Compreendeu, irmão? Então é o que o Espírito opera e como nós respondemos. As duas coisas andam juntas. Ele não faz sem nós, ele faz conosco. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós temos esse grande sumo sacerdote assentado à destra da majestade nas alturas. E obrigado porque ele é o ministro do santuário. Não precisamos de nenhum outro ministro. Obrigado pelas tuas ministrações. E, em primeiro lugar, te agradecemos, porque ministras a nós essa tua palavra e inscreve no nosso coração as tuas leis. Pedimos que o Senhor nos ensine, capacite, ajude a respondermos no que cabe a nós, para que isso seja realidade em nossas vidas. Tua palavra seja inscrita realmente em nossos corações, impressa em nossas mentes, e ela possa ricamente impregnar os nossos corações. É a tua palavra. Obrigado, Jesus, porque trilhaste esse mesmo caminho, aprendendo a palavra, lendo a palavra, guardando a palavra, memorizando a palavra e usando a palavra. Queremos ser como tu és. Ajuda-nos nisso, Senhor. Salva-nos, lava-nos por meio da tua palavra. Nós te pedimos no teu precioso nome. Amém.